Olá, essa é a apresentação do CETREP, um trabalho elaborado pelos residentes de Vigilância em Saúde, da Semana Epidemiológica 1, que corresponde aos dias 29 de dezembro de 2024 ao dia 4 de janeiro de 2025. Os assuntos abordados serão influenza aviária, mpox, doença desconhecida, oropouche, dengue e virose. Sobre a influenza aviária, os casos de rebanhos domésticos em dezembro tiveram um pequeno aumento, de 1%, sendo menor que da semana epidemiológica anterior. O total de rebanhos afetados até o momento foram 917. Houve um aumento apenas na Califórnia, que continua sendo o estado com a maior quantidade de casos, que atualmente são 699. Esse estado também apresentou um aumento menor que a semana epidemiológica anterior. Os estados Colorado e Idaho continuam na segunda e terceira posição, respectivamente, de maior quantidade de rebanhos afetados, entretanto, seguem com o mesmo valor há semanas, ou seja, sem alteração. No total, são 17 estados afetados. Os casos de rebanhos domésticos incluem gado leiteiro, alpaca e suínos. Em relação ao surto em aves, todos os 50 estados do país notificaram. Em relação aos casos de influenza aviária em humanos nos Estados Unidos, foram notificados 10 casos, sendo Califórnia e Washington com a maior quantidade de casos. A partir do monitoramento de águas residuais, que são as águas de esgoto, foi detectado o vírus H5 em 2 estados americanos no período de 22 de dezembro a 28 de dezembro de 2024, sendo esses estados a Califórnia e Nevada. Não houve alteração na quantidade de casos notificados entre as semanas epidemiológicas 52 de 2024 e 1 de 2025, mas no total foram confirmados 66 casos, sendo 37 na Califórnia, 10 no Colorado, 1 em Iowa, 1 em Louisiana, 2 no Michigan, 1 em Missouri, Oregon e Texas, 11 em Washington e 1 em Wisconsin. Sendo que a Califórnia teve a maior quantidade de casos relacionados ao contato com rebanhos leiteiros, já Washington teve a maior quantidade de casos relacionados ao contato com aves comerciais. Dos focos positivos em 2024 de aves silvestres localizadas no Brasil foram no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. As investigações que estavam em andamento estavam localizadas em São Luís do Maranhão, Canudos na Bahia e Maricá no Rio de Janeiro. Em relação ao mpox no contexto global, não houve atualização dos dados há um tempo. Do que tem disponível aqui de janeiro a novembro de 2024, 82 países comunicaram casos da doença, sendo mais de 22 mil casos e 78 óbitos. Do período de janeiro de 2022 até novembro de 2024, os países mais afetados pela doença foram os Estados Unidos, Brasil, República Democrática do Congo, Espanha e França. Dos clados já identificados de mpox globalmente até 30 de dezembro de 2024, são o clado 1, presente em 9 países, o clado 2, que é o mais identificado, presente em 62 países, e os 2 tipos de clado identificados em 7 países. A Organização Mundial da Saúde realizou em novembro de 2024 uma avaliação global do risco de mpox, do qual ficou definido que o clado 1B, que afeta predominantemente áreas não endêmicas da República Democrática do Congo e países vizinhos, risco elevado. O clado 1A, que afeta principalmente áreas endêmicas da República Democrática do Congo, risco elevado. Clado 2, observado na Nigéria e outros países endêmicos da África Ocidental e Central, risco moderado. E clado 2B, associado à epidemia global de mpox, risco moderado. Na região da África, no período de 1 de janeiro de 2022 a 29 de dezembro de 2024, foram confirmados mais de 16 mil casos, com a presença dos clados 1A, 1B e 2 e 83 óbitos confirmados. Já de janeiro a 29 de dezembro de 2024, foram relatados 14.275 casos, um aumento de mais de 180 casos em relação à semana epidemiológica anterior e 60 óbitos. Os países africanos que mais reportaram casos foram a República Democrática do Congo, o Burundi e Uganda. O mapa representa os casos confirmados de mpox nas últimas 6 semanas, onde o país com mais de 200 casos confirmados foi a Uganda. No Brasil, em 2022, foram mais de 10 mil casos confirmados. Já em 2023, foram 785. Do início do ano de 2024 até a semana epidemiológica 52, foram 1.906 casos confirmados,
85 casos prováveis e 16 óbitos. No gráfico, observa-se os casos de mpox por unidade da Federação do Brasil, sendo que as que registraram mais casos até a semana epidemiológica 52 foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas. A única UF que não notificou casos de mpox foi o Amapá. E no DF foram notificados 55 casos da doença. Sobre a doença desconhecida, o último documento oficial foi atualizado na semana epidemiológica 51. Em 4 de dezembro de 2024, as autoridades de saúde pública da República Democrática do Congo emitiram um comunicado de imprensa sobre um surto de origem desconhecida. Na semana epidemiológica 51, o África CDC informou que 65 novos casos foram detectados nessa semana e 5 óbitos, totalizando 595 casos e 37 óbitos. Uma grande proporção nas amostras testadas foi positiva para a malária. A doença afeta principalmente crianças e mulheres, evoluindo para casos graves em indivíduos desnutridos, apresentando sintomas de febre, tosse e astenia. A província de Kwango sofre com deterioração na insegurança alimentar, baixa cobertura de vacinação, falta de suprimentos e meios de transporte, escassez de pessoal na área da saúde e as medidas de controle da malária são muito limitadas. Todos esses fatores afetam diretamente no surto que está sendo investigado. No dia 19 de dezembro foram iniciados os testes. De 29 amostras, 25 delas testaram positivo para malária na metodologia de PCR. Porém, testes adicionais são necessários para confirmar o agente causador da doença e o diagnóstico. A maioria dos casos, cerca de 64%, acometeu a faixa etária de 0 a 14 anos, e 60% dos casos são do sexo feminino. Em relação aos óbitos, 71% deles ocorreu em crianças menores de 15 anos, sendo que deste número de menores de 15 anos, 54% dos óbitos ocorreu em crianças menores de 5 anos. Sobre o Oropouche, o estado do Espírito Santo apresentou um aumento dos casos da doença há algumas semanas. Da semana epidemiológica 1 de 2024 até a semana epidemiológica 1 de 2025 foram confirmados mais de 5.000 casos. Em relação aos óbitos, 1 foi confirmado e 2 estão em investigação, incluindo um óbito fetal. Devido ao aumento dos casos, o Ministério da Saúde enviou equipes ao Estado para intensificar as ações de vigilância e controle e, posteriormente, foi publicada uma nota técnica com atualizações da vigilância do Oropouche. No contexto do Brasil, o aumento dos casos no estado do Espírito Santo reflete no painel nacional. Dessa forma, é preciso que os dados continuem sendo monitorados e as ações de vigilância executadas. Considerando que no ano de 2023 houve crescimento nos casos de Oropouche a partir da semana epidemiológica 51, entende-se que existe uma projeção de aumento dos casos nas próximas semanas. Sobre a dengue, também nas últimas semanas foi registrado um aumento dos casos prováveis da doença no estado do Mato Grosso. No período da semana epidemiológica 1 a 52 de 2024, houve mais de 43.000 casos prováveis, um aumento de mais de 200 casos em comparação à semana epidemiológica anterior, e o coeficiente de incidência foi de 1.195,1, representando um crescimento de por volta de 53% dos casos em relação ao mesmo período de 2023. O alerta precoce para o aumento do número de casos é importante para incentivar medidas preventivas à população, aprimorar o manejo clínico da doença e evitar o risco de uma epidemia. No litoral paulista foi relatado pela imprensa um aumento dos casos de virose em dezembro e janeiro. Os principais sintomas de pessoas acometidas foram fraqueza, febre, vômito, diarreia e dores abdominais intensas. As principais cidades afetadas foram Guarujá, Santos e Praia Grande. Foi relatado também a falta de capacidade do sistema de saúde de atender a população e a falta de medicamentos em farmácias. A Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande comunicou que, apesar do número de casos elevado, não se configura surto. A possível causa da infecção humana pode ser devido ao contato com águas de praia contaminadas. Segundo o boletim de balneabilidade divulgado no dia 2 de janeiro de 2025, 2 praias do Guarujá foram consideradas impróprias para banho. Todas as praias de Santos foram consideradas impróprias e em Praia Grande, metade das praias estão impróprias para banho. Bom, essa foi a apresentação do CITREP da Semana Epidemiológica 1. Muito obrigada, nos acompanhe nas próximas e um excelente 2025 para você.